E é um dos sonhos, né, as mães de autistas, pais de autistas, avós, a família. Um dos sonhos é que um dia seu filho, seu neto te chame para brincar com ele. Te chame para fazer algo que ele está fazendo também. Apenas com 2 meses de aplicando o método CRIAR e usando a terapia floral, ele já é uma criança muito mais calma. Ele já fica sozinho na escola, ela não precisa ficar lá o tempo todo com ele. Ele já brinca, ele já interage com os coleguinhas. E mais um detalhe, ele já contribui com as atividades domésticas. Então, uma grande diferença em apenas 2 meses. Por quê? Porque além dos florais, ela trabalhando junto com a metodologia do CRIAR. Então, o resultado é mais rápido. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães, pais, avós de autistas, ou até mesmo se você suspeita que o seu filho ou seu neto seja autista, sejam muito bem-vindas nesse bate-papo aqui. E nesse bate-papo eu ensino, eu ajudo como vocês mesmos podem ajudar, auxiliar os seus filhos ou netos para serem mais calmos e independentes de uma forma natural. Então eu sou Sara Roder, mãe de autistas e também terapeuta. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser exatamente como os florais podem ajudar o seu filho autista ou neto autista. Esse tema de como os florais podem ajudar seu filho, sua filha autista, seu neto, sua neta autista, eu quero explicar para vocês, então, por quê? Primeiro eu quero explicar o que são os florais, realmente. Muitas pessoas ainda não sabem, não entendem o que são florais, né? Então, os florais são medicações naturais feitas, preparadas através da energia das plantas e das flores. E esse tratamento foi desenvolvido por um médico patologista lá da Inglaterra, Dr. Edward Bach, no início do século XIX. E são medicações totalmente naturais, sem causar nenhum efeito colateral, porque não tem nenhum componente químico. Apenas a energia da planta e das flores, né? E são indicados para cada pessoa, ou no caso, para cada criança autista, mediante a necessidade e a dificuldade daquela criança, né? Ou mãe, porque muitas vezes as crianças autistas, se não sempre, né, necessitam que a mãe esteja bem, a família esteja bem, para que seja um suporte para essa criança. Como eu sempre tenho falado, a melhor médica da família de uma criança autista, a melhor médica de uma criança autista é a mãe. A melhor terapia é a família, né? E por que é tão importante usar os florais no desenvolvimento do seu filho, da sua filha autista? Ou seu neto ou sua neta autista? Ou até mesmo do seu filho que você suspeita que seja autista, né? Por que é muito importante essa criança fazer o uso dos florais? Mesmo porque, né, pode ser que você ache que ele não te entende quando você fala com ele, ou que ele não sabe se expressar, ou até mesmo que ele não tenha sentimentos, ou que ele não ouve, né? Porque você chama, fala e ele não reage, né? Mas sim, ele entende sim, ele ouve sim, e ele tem sentimentos também. Ele só não sabe se expressar. Então, se o seu filho autista, por exemplo, ele não fala, tem dificuldade no desenvolvimento da fala, né? Alguns fazem alguns sons, produzem alguns sons, outros alguns gritos. Ou tem a criança autista que fala bastante e não tem essa dificuldade na fala, né?
Mas tem dificuldade em comportamentos, na interação? Pode ser. Ou seu filho não aceita um não obedece, tem crises nervosas constantemente, está com dificuldade no desfraude, por exemplo, ou não gosta de atividades de autocuidados, como, por exemplo, escovar os dentes, pentear os cabelos, tomar banho, né? E você, como mãe, tem uma grande dificuldade para que o seu filho ou sua filha autista, ou que você suspeita que seja, realize essas atividades dos autocuidados sem ter uma crise nervosa, sem que toda vez, todo dia que chegue um momento de que ele precise realizar aquela atividade, seja um transtorno, né? Então, ou talvez ele seja muito agitado, não dorme bem, mesmo que você já foi no neuro, ele já faz uso de medicações, ainda assim ele seja muito agitado. Ou tem dificuldade, por exemplo, seletividade alimentar, aí não se alimenta corretamente para repor vitaminas, minerais, e você, como mãe ou até como vó, fica extremamente preocupada, né? E não só preocupada, como você também se sente? Provavelmente perdida, sem suporte, sem alguém que te entenda, que saiba te dar uma instrução correta. São muitas informações que você tem e você não sabe por onde começar, se sente impotente, não sabe o que fazer ou não sabe como agir, né, em situações tensas assim, porque alguém aqui te faz um comentário, alguém ali te faz um comentário, você não sabe educar, né, você não sabe, você faz todas as vontades dele e, né, comentários que mães de autista sempre ouvem. E com isso você se sinta o quê? Angustiada, até cansada, exausta, com todas essas situações cotidianas, né? Bom, os florais, eles podem ajudar muito, muito, muito. Não somente o seu filho autista, seu neto autista, como a você também, a família também, né? E por quê? Por que é tão útil assim? Bom, o maior benefício realmente do seu filho ou seu neto fazer o uso dos florais é que os florais vão ajudar ele a se expressar melhor, vão ajudar ele a dormir melhor, ficar mais calmo, mais tranquilo, sem medos, porque a criança autista tem muitos medos e muitas vezes por trás, né, o motivo por trás de uma crise nervosa são medos, muitos medos, irritabilidades, até agressividade, consigo mesma ou com outras pessoas, com coleguinhas na escola, com a professora, com familiares. Então, os florais auxiliam muito. E para a mãe, né, ou quem está mais próximo, às vezes a avó é cuidadora. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Marilene, ela é cuidadora do neto, né, do Daniel. Então, como que os florais podem ajudar as mães e avós, né, cuidadoras? Na paciência, porque por mais que você ame de paixão, tem momentos que você cansa e você pode perder a paciência, né? E depois você vai se sentir como? Culpada, né? Sentindo mal, não deveria ter perdido a paciência, porque na verdade ele precisa de ajuda, ele tem as dificuldades dele, por que eu fui agir assim? Por que eu fui perder a paciência? Exaustão, cansaço, porque se o seu filho não dorme bem à noite, consequentemente, você também não vai dormir bem à noite. E você vai acordar, e você vai precisar ficar acordada com ele, né?
E muitas vezes não basta alguém te ajudar, como o pai, por exemplo. Às vezes o seu filho autista, ele quer somente você. Então, ele demanda demais da sua atenção. E com o tempo, isso gera um desgaste mental, emocional e até físico. Porque se você não dorme bem à noite, você vai ter consequências no seu dia, né? Aí vai sentir uma exaustão, um cansaço. E quando é uma noite só, 2 ali, tudo bem. Mas quando isso se torna uma rotina, mães de autistas com frequência se sentem exaustas, né? Super cansadas. Então, a terapia floral, os florais ajudam muito para as mães cuidadoras de crianças autistas. Então, não somente são úteis para a criança autista ou para o seu filho ou seu neto que você suspeita que seja autista, como para você também. Então, a terapia floral na família, como por exemplo, as minhas alunas, elas aprendem a fazer o uso dos florais não somente nos filhos, né, no filho autista, ou filha, ou neto, em si mesma e para a família. Porque quando uma família tem um diagnóstico de autismo numa criança, a família precisa se envolver, né? A família se torna autista. Então, toda a atenção, os cuidados e as consequências e os resultados afetam todos. Então, é preciso esse cuidado. E quantas vezes as mães, por falta de conhecimento, e até muitos profissionais, por falta de entendimento, instruem as mães, ou as mães buscam apenas por suporte para o filho. Esquecem de si mesmas, esquecem que elas também precisam estar bem para cuidar dessa criança. Por isso que eu digo que a terapia floral não apenas ajuda as crianças autistas, o seu filho, seu neto, como também a mãe, a família. E quando todos estão em equilíbrio, em harmonia, é muito mais fácil você desenvolver aquela criança dentro das habilidades que ela precisa, com os direcionamentos, né? Guiando nos comportamentos, ajudando a desenvolver a fala, nas crises nervosas, entendendo por que ela sente o que ela sente, ela se comporta como ela se comporta, compreendendo a criança, né? E se fazendo também entendida. A criança precisa também te entender, né? Bom, e os florais, eles conseguem trazer todos esses benefícios. E por quê? Né? Por que os florais, ou como os florais conseguem trazer todos esses benefícios aí para o seu filho, para o seu neto, para toda a família? Porque os florais agem nas emoções e nos sentimentos. Então, mesmo que o seu filho ou seu neto já esteja fazendo uso de alguma medicação que que o psiquiatra indicou, receitou, mas com o auxílio da terapia floral, unindo, né, ele vai ter mas muitos benefícios. E aí você vai conseguir resultados muito mais rápidos. E resultados realmente positivos. Porque eu tenho conversado com muitas mães que falam: Sara, mas o meu filho já faz o uso da medicação tal, do remédio tal para dormir, ou porque ele é muito nervoso, ou porque é muito agitado, mas eu não vejo muita diferença. Ou algumas mães dizem: eu nem vejo diferença, mas eu dou porque o médico receitou, mas eu não vejo diferença, né? Bom, aquelas medicações, elas têm a ação que elas podem trazer para o seu filho, né? Então, assim, no físico, na parte neurológica, na mente, mas essas medicações químicas, elas são limitadas a isso. Elas não alcançam as emoções e os sentimentos. Por isso que
Quem não tem conhecimento, os profissionais que não têm conhecimento da terapia floral, ou as mães que não têm, quando a criança apresenta desequilíbrios emocionais, nos sentimentos, o que eles recorrem? À psicologia. Porque na própria medicação não existe esse suporte, né? Mas na terapia floral existe todo esse suporte como um auxílio no trabalho, no desenvolvimento, no equilíbrio do seu filho autista ou até mesmo de você e da família, trabalhando nas emoções e nos sentimentos de todos, né? Por isso que traz todos esses benefícios. E quando algumas mães, então, me perguntam, né? Sara, mas então qual floral é bom para autismo? Com frequência, eu recebo perguntas assim. Qual floral ou quais florais são bons para o autismo? Bom, a gente precisa lembrar de um detalhe. Se você ainda não sabe, você precisa saber disso. Que o autismo não é uma doença. Portanto, não existe realmente tratamento para o autismo. Por quê? A gente trata o que sintomas, a gente trata o que realmente é uma doença. Então precisa-se de tratamento. Se o autismo não é uma doença, mas o que é o autismo, na verdade, é um déficit na comunicação e na interação. Por isso que todos os autistas, mesmo aqueles que são considerados um nível leve de suporte ou até mesmo a síndrome de Asperger, eles também têm dificuldade na interação e na comunicação. Então isso é um dos sinais em que todos os autistas têm. Uns mais, precisando de mais suporte, outros menos. Mas todos têm esse déficit na interação e na comunicação. Bom, entendendo dessa maneira, a gente vai poder compreender que você precisa conhecer mais do seu filho autista. Saber mais dele, ou do seu neto autista, enfim, né? Os comportamentos que ele tem, por que ele tem determinados comportamentos que dificultam, por exemplo, na interação, na escola, com os familiares, com as pessoas quando sai de casa. Então, por quê? Por que ele tem esses comportamentos, né? Que dificulta a interação social. Será que é medo? É possível, Sara? É possível. Por exemplo, hoje eu fiz um atendimento terapêutico com uma das minhas novas alunas, a Maria, né? Maria Madalena, e o filhinho Saulo, de 6 anos. E o Saulo, ele desenvolveu fobia social. Então, pensa bem, para uma criança autista que já tem esse déficit de interação, de comunicação e ainda desenvolve fobia social, você pode imaginar a dificuldade e o sofrimento dessa criança? E como ajudar ele a superar a fobia social? Então, tem os medos por trás. Então, precisa, primeiramente, tratar os medos, e esses medos são específicos do Saulo. Outra criança autista vai ter as dificuldades típicas dela, únicas dela. Mas o Saulo, filho da minha aluna, ele desenvolveu a fobia social. Então agora, nós fizemos o atendimento terapêutico hoje, e nós vamos dar continuidade no suporte, usando os florais corretos para que o Saulo supere esse medo da fobia social. Então, no caso do Saulo, além do déficit de comunicação e interação, prejudica a interação com as pessoas, tem a fobia social. Então, existem as flores específicas para ajudar as necessidades únicas do Saulo. Outra dificuldade
que pode também prejudicar a interação social dessa criança, como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Rosiane, mãe da Emily, a dificuldade da Emily era comportamental. Então isso prejudicava muito na interação com ela na escola. Então ela era carimbada de teimosinha, né? Mas uma das dificuldades da Emily era a inflexibilidade, porque os autistas, para se defender e para conseguir viver nesse nosso mundo real, eles desenvolvem padrões de comportamentos que eles entendem que é a melhor forma de se defender, de pensar, de entender, de agir. E isso não é por uma maldade deles, por uma desobediência em si, porque os autistas, eles não gostam de quebrar regras. Isso é uma das características realmente do autismo em si. E muitas pessoas não entendem como funciona a mente de um autista. E o autista sofre muito para sobreviver nessa sociedade, por exemplo, onde existe falsidade, egoísmo, mentiras, palavras de duplo sentido, querendo dizer outra coisa. Eles sofrem muito com isso, porque eles são reais, verdadeiros, sem malícias, e eles levam ao pé da letra. Então, uma vez que você consegue explicar para o seu filho, para o seu neto autista, um comportamento que ele precisa ter, ou uma dificuldade que ele está tendo de compreender, e você ajuda para que faça sentido aquilo para ele, e ele entendeu, aquilo vai ser o padrão dele, aquilo vai ser uma regra para ele, e ele vai seguir aquilo ao pé da letra. Tanto é que se ele se deparar com alguém que não vai agir daquela mesma forma, não vai respeitar as regras que ele entendeu também, ele pode ficar muito chateado, muito nervoso, muito irritado. Então, não é uma desobediência em si, é que simplesmente não fazia sentido. Então, a partir do momento que a minha aluna Rosiane aprendeu como desenvolver um comportamento saudável ali para ela, o porquê que ela precisava atender a professora na hora que a professora desse determinados comandos, como, por exemplo, hora de guardar os brinquedos, hora de guardar a mochila, né? Quando começou a fazer sentido isso para ela, ok, os comportamentos da Emily agora são outros. Então, ao invés da minha aluna receber críticas, comentários da professora como a Emily é muito desobediente, ela não obedece e tal, ela recebe elogios, né? Olha, ela está muito obediente, na hora de guardar os brinquedos ela guarda, na hora de guardar a mochila ela guarda, na hora de ir embora ela obedece, ela não tem uma crise nervosa quando outra pessoa da família vem buscar, ela obedece tudo certinho, então tudo corre bem, né? Então, só que isso precisa de um direcionamento para essa criança autista. Precisa fazer sentido para ela, né? Então, tudo flui, né? O que pode ser também que esteja dificultando a interação social do seu filho, filha, neto ou neta autista? Timidez. Pode também, né? Se uma criança típica tem naturalmente timidez, quanto mais uma criança autista que tem esse déficit de comunicação e interação. Mesmo que ele fale, mas ele tenha dificuldade em expressar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, né? Então, é comunicação também. O que acontece? No caso da minha aluna, a Lauana, mãe do Afonso, então, no começo, quando ele começou a frequentar a escolinha, o que ele fazia? Ele se escondia embaixo da mesa e ficava lá bem escondidinho embaixo da mesa e não tinha quem tirasse ele de lá. Agora não, agora o Afonso tem uma amiguinha, né? E ele demonstra sentimentos por essa amiguinha, ele se comunica com essa coleguinha e as professoras contando para ela como que agora ele consegue interagir com os coleguinhas na escola.
Então, mas só que precisou ser trabalhado, né, o motivo. Então, cada criança autista é única. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não entendem isso e pensam: ah, ele é autista, ah, ela é autista, ah, fulaninho é autista, então é autista, eu tenho que fazer assim, assim, assim com ele. Autistas são únicos, como as outras crianças típicas são únicas, não é mesmo? Eles têm sinais que indicam, que demonstram que eles têm TEA, autismo, mas isso não significa que todos os sinais estão iguais, que todo comportamento é igual, que aquela criança é igual. Não, cada autista é único. Então, o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta autista precisa de uma fórmula única também de florais. Porque ele é único, ele não é um robô, por exemplo. E você pode buscar por atendimentos terapêuticos para conseguir aquela fórmula específica. Porque o Dr. Bach, o médico, o patologista que desenvolveu esse tratamento, ele não patenteou, de forma que qualquer pessoa pode aprender. Você não precisa ser médica, não precisa ser farmacêutica, você não precisa ser terapeuta. Você pode aprender, você pode pedir para que a farmácia prepare a fórmula e não traz nenhum efeito colateral, não tem nenhum composto químico, né? Então, por exemplo, as minhas alunas, dentro do método CRIAR, além de aprenderem como desenvolver nos seus filhos ou netos, que eu tenho avós, alunas avós também, como, por exemplo, trabalhar a comunicação, a interação dessa criança, a inteligência emocional para ela lidar com frustrações, né? Emocionalmente, as suas dificuldades emocionais, o saber aceitar ou não, aceitar comandos e tudo mais. Os altos cuidados. Como essa criança ir crescendo, e conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo altos cuidados mediante a idade, a faixa etária, o que ela é capaz, o que ela pode. Né? Mas, por exemplo, dos altos cuidados que normalmente as crianças autistas têm certa resistência, é com a escovação dos dentes, a hora de tomar banho, de pentear o cabelo, de colocar o calçado, de vestir a roupa, de vestir o uniforme, enfim. Né? Então, os autocuidados e uma rotina saudável. Então, as minhas alunas aprendem como desenvolver uma rotina saudável para os seus filhos. Por quê? Se uma criança típica precisa de uma rotina para que ela se desenvolva bem e ela se torne uma criança calma, tranquila, sem aquela agitação, aquela perturbação, quanto mais um autista. O autista, ele precisa de uma previsibilidade, ele precisa sentir, saber, entender o que vai acontecer quando ele acorda. Ou depois que ele escova os dentes, ou depois do café, depois do almoço, quando ele volta da escolinha, ou quando, né? Então, ele precisa ter a rotina do sono, a hora de dormir. Então, isso eu ensino lá dentro do meu método CRIAR para as minhas alunas. E junto, elas aprendem todo o conhecimento da terapia floral. Como usar, quando usar, qual fórmula elas aprenderem a preparar, ou para pedir para que a farmácia manipule, ou elas mesmas aprenderem a fazer a manipulação em casa. Né? Então, tem como você buscar por conhecimentos dos florais. Tá? Mas, então, entendendo que não existe uma fórmula única. Quais os florais para autismo? Né? São 38 flores. Quais delas o seu filho ou o seu neto está precisando? Precisa ter esse conhecimento. Mas, Sara, e se eu quiser só usar os florais?
não me identifiquei, não quero usar o criar, só quero usar os florais. Tá tudo bem? Todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Mas o que eu adianto para você, o percurso vai ser mais longo, né? O percurso vai ser bem mais longo. Com o criar, ou seja, a terapia floral junto com o criar. O que é o criar? O método criar? É tudo isso que eu acabei de explicar aqui, que é trabalhado com uma criança, um desenvolvimento de uma criança autista. O desenvolvimento do seu filho, do seu neto, é muito mais rápido. Por exemplo, o Iago, o filho da minha aluna Lucinete, apenas com 2 meses de aplicando o método criar e usando a terapia floral, ele já é uma criança muito mais calma. Ele já fica sozinho na escola, ela não precisa ficar lá o tempo todo com ele. Ele já brinca, ele já interage com os coleguinhas. Então, e mais um detalhe, ele já contribui com as atividades domésticas. Então, ela compartilhou que um dia desses, ele queria que ela fosse brincar, porque agora ele chama. É outra coisa que é desenvolvido também com o criar. Você não... Sem o criar, as mães ficam chamando o filho autista para fazer alguma atividade. Fulano, fulana, e fica chamando a criança. No método criar é diferente. A criança autista chama os pais, os irmãos para brincar. Eles sentem essa necessidade de interagir. Isso é muito lindo. E é um dos sonhos, né? As mães de autistas, pais de autistas, avós, a família. O sonho é que um dos sonhos é que um dia o seu filho, o seu neto te chame para brincar com ele. Te chame para fazer algo que ele está fazendo também. Esse é um dos sonhos das famílias de autistas. Pois é, voltando ali então para a Lucinete, a mãe do Iago. Então, ele chamando ela para brincar. Mas ela estava, bem aquele dia, ela estava muito atarefada com as atividades domésticas em casa. Uma delas, ela tinha um tanto de roupa no varal, para colocar no varal. Quando ela percebeu o Iago pegando as roupas, dando para ela, na intenção dele, como ela me disse, na cabecinha dele, ele queria ajudar para que ela terminasse aquela tarefa mais rápido e sobrasse tempo para ela brincar com ele. Então, uma grande diferença em apenas 2 meses. Por quê? Porque além dos florais, ela trabalhando junto com a metodologia do criar. Então, o resultado é mais rápido, né? É muito mais rápido. Bom, algumas mães também perguntam, mas Sara, eu não posso só usar as medicações que o médico, que o neuro, enfim, que o psiquiatra, que o pediatra fez a indicação? Eu não posso? Até pode. Aliás, eu não interfiro no receituário que os médicos indicam para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta autista. Eu não interfiro na medicação, no receituário, né? Mas muitas crianças fazem o uso dessas medicações e nem por isso. Elas são mais calmas, elas dormem melhor, por exemplo, elas são mais tranquilas, elas continuam agitadas, muitas não dormem direito o suficiente, né? E a mãe precisa passar a madrugada lá acordada com essa criança, né? Por exemplo, conversando hoje com, então, uma das minhas alunas, a Maria, mãe do Saulo, que eu já contei histórias dela aí para trás desse bate-papo, né? Ela me disse, Sara, meu filho faz o uso de medicação para dormir, para ser mais calmo, e nem por isso ele é mais calmo. Eu estou dando porque o médico receitou, mas eu não vejo diferença. O que acontece? Como eu estava explicando até agora há pouco, essas medicações, elas fazem a ação que elas dão conta de fazer.
né, que no físico, ou na mente, na parte neurológica, mas elas não, por serem químicas, elas não podem alcançar as emoções e os sentimentos daquela criança. E muitas vezes o problema comportamental daquela criança está num desequilíbrio mental e emocional. Ah, Sara, mas será que meu filho sente? Será que meu filho entende? Entende sim. Sente sim. Ele pode não ter o contato visual ainda com você. Ele pode ser não verbal, mas ele entende e sente tudo sim. Né? Então a gente precisa olhar para essa questão. E onde que as mães mais falham, mais erram por falta de conhecimentos, né? Comprar florais prontos nas drogarias. Agora é muito comum, né, encontrar as fórmulas prontas nas drogarias. Veja só, como eu estava falando agora há pouco, seu filho é único, ele tem as necessidades únicas dele, específicas dele. E como eu também falei, por trás de algum comportamento, de alguma dificuldade, existe lá um porquê, né? Que é único do seu filho. Então, como que uma fórmula pronta vai ajudar todas as crianças autistas que são ansiosas ou agitadas? Todas as crianças autistas que não dormem? Todas as crianças autistas que são irritadas, e agressivas, nervosas? Como? Então, é preciso, você mamãe, vovó de uma criança autista, entenda isso, né? Compreenda isso. Precisa ser uma fórmula específica para as necessidades únicas do seu filho, do seu neto autista, né? Então, se você tem aquele sonho de um dia ver o seu filho interagindo, brincando com as outras crianças na escola, obedecendo aos comandos da professora e você recebendo os elogios da professora, ou se você tem um sonho de que o seu filho autista durma a noite toda, deite lá umas 9 horas, 10 horas e só acorde amanhã cedo. Ai, que sonho, né? Que outro sonho que pode ser que você tenha? Que quando chega a hora de escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, colocar o uniforme para ir para a escola, que o seu filho te obedeça, né? Coopere, aceite aquela situação, como por exemplo, a mãe de uma das minhas alunas novas, a Iana, mãe da Alicia, ela me disse: Sara, ontem no nosso encontro de alunas, ela compartilhou o resultado. Então, antes, no atendimento terapêutico que eu fiz com ela, ela me contou: você não acredita, Sara, olha o que aconteceu com a Alicia. De manhãzinha, então, hora de ir para a escola, para a escolinha. Lá na escolinha que ela estuda, tem 3 tipos de uniformes. Então, ela vestiu o uniforme da Alicia, teve uma crise nervosa, que ela não queria com aquele uniforme. Ok, ela tirou. Colocou o segundo, foi outra crise nervosa. Ok, ela tirou. Colocou o terceiro, foi outra crise nervosa. Aí, a própria Alicia tirou. Foi numa sacola de roupas que já não serviam mais, que estavam naquela sacola para serem doadas. E ela pegou, vestiu uma calça no meio da canela, uma roupa que já não servia mais, e foi para a escola daquele jeito. Então, a minha aluna Iana, ela foi com o esposo, né, para entrar lá na frente e conversar com a diretora e explicar: olha, não consegui vestir o uniforme hoje na Alice, aconteceu isso, 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 isso. Olha a roupa que ela veio para a escola. A diretora só pôs a mão na cabeça e disse: deixa entrar, deixa entrar. Aí ela começou a aplicar a técnica que eu ensino do mundo imaginário. Isso, olha só, em um dia aplicando a técnica, olha o que aconteceu com a Alicia. A Alicia vestiu o uniforme. Por quê? Porque a Iana, ela aplicou a técnica da Peppa. A Peppa, então, ela vestiu o uniforme de boa, foi para a escola, não deu nenhuma dificuldade lá na escola, voltou
E o nosso encontro foi ontem à noite, né? Então a Alicia já estava dormindo e ela me disse, Sara, sabe o que ela fez? Ela deixou todo arrumadinho em cima da cama dela, o uniforme para ela vestir amanhã cedo, porque a Peppa vai com ela para a escola amanhã. Então, olha que lindo, né? Que rápido! Essa mãe já estava não aguentando mais o que fazer. Em um dia, ela teve esse resultado. Lembrando que a Alicia, além de TEA, a Alicia tem o diagnóstico de transtorno bipolar e TOD, né? O transtorno opositor desafiador. Então, se você tem esse sonho também, é possível você trabalhar o seu filho, trabalhar a sua filha, usando também junto aí a terapia floral para tranquilizar, para acalmar essa criança e ir desenvolvendo ela para que ela se torne uma criança, uma adolescente, uma jovem, um adulto autista independente. É o sonho de toda mãe. Um dia, quando eu partir, quem vai cuidar do meu filho, da minha filha? Então você precisa agora começar a trabalhar no desenvolvimento dessa criança. Você aí em casa que convive com essa criança 7 dias na semana e não apenas aquelas meia horinha, 40 minutos lá na semana com a terapia, né? Você precisa fazer muito pelo seu filho, pela sua filha. Não significa que a sua criança não vá participar de terapias, mas eu digo que não deposite apenas a sua expectativa nas terapias, nas medicações. Você pode e deve contribuir muito para que o seu filho ou seu neto, sua neta, sua filha autista vá se desenvolvendo, vá crescendo uma criança calma, tranquila e independente, de uma forma natural, né? Sem nenhum efeito colateral. E aí abaixo vocês têm também vários outros vídeos meus onde eu abordo outros temas que também podem ser muito úteis para você, vão te ajudar muito para desenvolver o seu filho e o seu neto autista. E você deve deixar o seu comentário embaixo dos meus vídeos, compartilhando a sua dificuldade para que eu possa te ajudar e também dando sugestões de outros temas para que eu possa trazer mais conteúdos, mais informações aqui para vocês. Bom, sempre com a intenção de estar agregando mais, tá bom? Então, um beijo grande, uma ótima noite, um bom descanso para vocês e a gente se fala aí nas minhas redes sociais. Beijo, beijo!